Alguns associam o toque da primeira trombeta com os juízos de Deus caindo sobre Jerusalém, sobre aqueles que tiveram o privilégio de ser o povo da aliança, mas rejeitaram o Messias e se opuseram ao Evangelho. Mataram a Jesus, crucificaram a Jesus. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Foi o imperador Tito quem invadiu a cidade de Jerusalém e a destruiu juntamente com o templo. Isso ocorreu no ano 70. Um historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, disse que morreram tantos judeus na destruição de Jerusalém que nas escadarias do templo corria sangue como uma correnteza de água. Tamanha foi a destruição. Outros estudiosos afirmam que as 7 trombetas ainda não foram tocadas, por estar sendo mencionada após o ato de Jesus lançar o incensário sobre a terra, como nós lemos já no verso 5. Os 4 anjos que seguram os 4 ventos, que nós estudamos no capítulo anterior, eles vão receber a ordem para soltar esses 4 ventos, e aí sim virá a destruição anunciada nas 7 trombetas. As 7 trombetas têm a ver com Satanás, porque elas atingem apenas a terça parte das coisas da terra, não atingem 100%. Deus limitou a ação de Satanás à terça parte. Satanás é o anjo da terça parte. Quando ele foi expulso do céu e foi lançado aqui na terra com seus anjos, ele trouxe com ele a terça parte dos anjos. Ao toque da primeira trombeta, a terça parte da terra, então, é atingida, como nós pudemos ler aí no texto. Há uma afinidade na destruição causada por Satanás, ao soar de cada trombeta, e a destruição causada por Deus nas 7 últimas pragas. Isso acontece porque Satanás tenta contrafazer tudo o que Deus faz, mas ele não conseguirá imitar tudo. Assim como os magos no passado tentaram imitar os sinais que Moisés fazia sob as ordens de Deus, e chegou um momento que eles não puderam mais imitar. Assim como a primeira trombeta atinge a terra, a primeira praga também atinge a terra, como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 16, verso 2. Nós vamos entrar em detalhes sobre as 7 últimas pragas quando nós chegarmos a esse capítulo 16. Nós estamos aqui apenas fazendo uma comparação para ver aí a contrafação de Satanás, que tenta imitar a verdade para confundir a humanidade, como fez desde o princípio. Sigamos adiante agora com a segunda trombeta nos versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O toque da segunda trombeta atinge a terça parte das águas do mar. Assim também a segunda praga, que nós veremos, atinge o mar, como está escrito lá em Apocalipse 16, no verso 3. É importante nós salientarmos que as 7 trombetas não ocorrem no mesmo tempo das 7 pragas. Nós estamos fazendo aí apenas uma comparação, certo? Versos 10 e 11 lemos: O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Alguns estudiosos entendem o toque da terceira trombeta como sendo a queda de Satanás, referido no texto como queda de uma grande estrela chamada Absinto. Lá em Apocalipse capítulo 1, 20, nós vimos que estrela em profecia significa anjo. E qual é a estrela, a grande estrela que caiu do céu? Satanás, né? Ele foi lançado aqui a essa terra com os seus anjos. O texto também diz que as águas se tornaram amargas. Satanás tem perpetuado suas mentiras e, infelizmente, tem prosperado. No entanto, Jesus, que é a verdade e a vida, ele também diz ser a água da vida, nos convida a ir a ele.
e ele diz que aquele que for a ele jamais terá sede. E fazendo uma comparação entre as 7 trombetas e as 7 últimas pragas, a terceira trombeta atinge os rios, como nós vimos aí. E a terceira praga também atingirá os rios, como nós podemos ver em Apocalipse 16, verso 3. Versos 12 e 13 lemos: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O toque da quarta trombeta atinge a terça parte do sol, da lua e das estrelas, ou seja, haverá escuridão. Também a quarta praga, que veremos no capítulo 16, verso 8, atinge o sol. Nós podemos entender essa escuridão como um período escuro da Idade Média, onde as pessoas não tinham o direito de ler a Bíblia. Ela foi retirada do povo e restrita a pouquíssimas pessoas. A Idade Média é também chamada de Idade das Trevas, porque a luz de Deus deixou de brilhar. Mas, apesar dessa escuridão, alguns se mantiveram firmes à palavra de Deus. Como, por exemplo, nós temos os albigenses, os valdenses e outros mais. Veja que no verso 13, o anjo clamou 3 vezes: Ai, 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 porque haviam ainda 3 trombetas para serem tocadas. Mas esse é o tema do nosso próximo estudo. Fique com Deus e até o próximo estudo.